Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. É uma alegria. A Beth está aqui para passar essa reflexão para a gente. Ela vai falar do capítulo 158 do livro Fonte Viva, na ausência do amparo. Não, na ausência do amoro, né? Amor. Humor. Amor. Amor. Ah, tá emendado aqui. É que eu coloquei aqui, tá emendado, eu não estava entendendo. Desculpem o erro, amigos. É que entrou aqui emendado para mim. Na ausência do amor. É que tem um O a mais e, sabe, foi sem querer. Mil desculpas. A gente erra, aí a gente conserta depois. E é com você, amiga. Inicia com uma prece. Obrigado. Eu que agradeço. Então, elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, aos mentores, né, dessa tarefa, ao mentor do SEAC, que eles possam nos amparar, nos inspirar nesses próximos instantes, para que possamos entender esses ensinamentos maravilhosos que o Espírito Emmanuel nos traz pela psicografia de Chico Xavier. Que assim seja. Então, como o Rodrigo falou, né? É o capítulo 158, na ausência do amor. E aí o Emmanuel começa sempre com uma frase do Evangelho. Aqui ele pegou um trecho do evangelista João, no capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, trevas, né, significa nós estarmos afastados das leis de Deus, das leis do amor. E aí, Emmanuel vai discorrendo sobre essa frase. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá um acúmulo de pó. Então, se a gente não sabe cultivar a verdadeira fraternidade, fraternidade vem da palavra frater, que significa irmão, ou seja, todos somos filhos do mesmo pai, mas somos também diferentes uns dos outros. Por isso é necessário respeitar essas diferenças, os limites, né? As fraquezas dos outros, porque pensar diferente, se o outro pensa diferente em relação ao que nós pensamos, não significa que ele deve ser o nosso inimigo, que ele é o nosso adversário. Não é porque nossos pensamentos divergem que precisamos antipatizar com ele. Caso contrário, como diz Emmanuel, né, se a gente não cultiva essa fraternidade, a gente acaba sendo como a terra seca. A terra seca é seca de amor, né? Uma vida seca de amor, uma vida sem amor, sem fraternidade, sem a alteridade, que é o respeito ao pensamento do outro. E aí, vivendo assim nessa secura de amor, nós vamos acumular o pó. Aqui, como Emmanuel fala, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. O acúmulo de pó é esse pessimismo na nossa vida, porque ele fala, né? Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, fatalmente seremos atacados pelo pessimismo. E segue Emmanuel, tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Pessoa intransigente é aquela pessoa inflexível, intolerante, que não faz concessão, né?
só ela que acha que tem a razão, e muitos, né, se iludem de que podem mudar o outro, podem mudar a opinião do outro, a crença do outro, para que ele, né, acredite nas mesmas coisas que a gente, pense igual a gente. A gente, principalmente, quer mudar as pessoas que estão mais próximas a nós, nossos familiares, nossos amigos, mas isso é puro engano, né? E cada um tem a sua história, é uma história de vida milenar. Cada um traz a sua bagagem espiritual, cada um está num determinado nível evolutivo. Então, Emmanuel aqui fala: tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência, né? Então, a pessoa intransigente, ela quer controlar tudo. É assim, ela quer dar uma de Deus, né? E segue aqui o texto. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel, pelo amargor, né? De intolerância com que se alimentam. As tarefas do amor. Então, todos nós temos tarefas, oportunidades de assumir tarefas do amor. Na família, no centro espírita, numa igreja, com a vizinhança, como cidadãos, mas não significa que nós devemos ultrapassar os nossos limites, a nossa capacidade de doação, porque senão a gente vai adoecer. Às vezes a pessoa, ela, né, quer mostrar que ela é boazinha, né? Ela faz de tudo para agradar todo mundo, para ser aceita, para ser amada, mas no fundo ela está se submetendo, né, às vezes até aos abusos do outro, está se anulando, deixando de viver a própria vida para fazer o que o outro quer, está, no fundo, se abandonando. Então, a tarefa do amor também não é assumir a responsabilidade dos outros, né? Principalmente no caso dos filhos, né? Às vezes, os filhos não conseguem fazer a lição de casa ou não deu tempo, deixa que eu faço para você, né? Os pais falam, né? Deixa que eu faço para você. Ou então aqueles pais que dão sempre atenção, sempre razão para os filhos, nem vão atrás para saber, né, o que aconteceu e já vão brigar com todo mundo, com os professores, os coleguinhas, porque o filho tem sempre razão. Então, esse filho acaba ficando mimado, ele continua imaturo. Então, é importante, né, que a gente não assuma responsabilidade pelos outros, para que os outros possam crescer, amadurecer, para que possam até aprender com o erro. Outra questão é a dificuldade de dizer não, para a gente ficar bem na fita, né? Para a gente ser aceito. Mas isso acaba nos trazendo, muitas vezes, uma enorme insatisfação, tudo por conta do alto desamor. A gente se coloca lá no último item da fila de prioridades, né? E se abandona. Aí vem as doenças físicas, as doenças mentais, por conta dessa insatisfação. Às vezes, a nossa carência de auto-amor é tão grande, né, que a gente se submete até a agressões, opressões, abusos, só para não ficar sozinho. Mas é muito sábia, né, aquela frase, antes só do que mal acompanhado. Mas é preciso ter maturidade, né, para transformar a solidão numa boa companhia, para gostar o suficientemente de si e estar bem por ficar só. E continuando. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Ou seja, são pessoas que não sabem trabalhar em equipe. Então,
aqui na minha equipe, sabe, ninguém sabe nada, todo mundo é briguento, uma bancarrota moral. Mas essas pessoas que não sabem trabalhar em equipe, no fundo, são pessoas competitivas, né, invejosas. O outro não pode brilhar, o outro não pode aparecer mais do que ela, não pode ser mais do que ela. Que nem aquela fábula do vagalume e da serpente, muito conhecida, né? Era uma vez uma serpente que perseguia um vagalume, né? O vagalume nada mais fazia do que brilhar. E o vagalume fugia, a serpente continuava perseguindo o vagalume por vários dias, até que, cansado, o vagalume parou e perguntou: Posso te fazer 3 perguntas? E eu, a serpente, né, toda cheia de arrogância, olha, eu não costumo abrir essa exceção, mas já que eu vou te devorar, pergunte. Aí o vagalume fez a primeira pergunta: pertenço à sua cadeia alimentar? Ou seja, serpentes comem vagalumes, né? Não. Te fiz alguma coisa? Não. Então, por que você quer me comer? Pergunta o vagalume para a serpente. E a serpente responde: porque eu não suporto ver você brilhar. São pessoas competitivas, invejosas, que não sabem trabalhar em equipe. E Emmanuel continua aqui: trazidos ao culto da fé, supõe reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Né? Então, tem pessoas que veem maldade em tudo, né? Em todas as pessoas. Mas ver a maldade no outro é o reflexo do que há dentro dela mesma. É a sombra que ela quer esconder de si mesma. Todos nós temos a nossa sombra, uma parte dentro de nós que ainda não gostamos de nós, porque nos achamos fracos, porque nos achamos ainda incompletos, mas é muito necessário desenvolver a humildade, a honestidade, para fazer essa autoanálise, né? Por que que eu vejo esses defeitos no outro? Será que eu também não tenho? E aí fazer as mudanças necessárias. E nessa frase, Emmanuel fala assim, também, né, um outro ponto de reflexão. As pessoas trazidas ao culto da fé só enxergam maldade em tudo. Aí vamos falar né, as pessoas que usam a religião, né? Então, vamos dizer assim, que a pessoa tem uma vida desregrada, ela adoece, perde emprego, os amigos se afastam. Mas né, ela é espírita, então não, sabe o que é? Sabe por que me aconteceu tudo isso de ruim? É tudo obsessão. Elas se fazem de vítimas e não assumem a responsabilidade pelas próprias falhas. Segue o benfeitor espiritual. Chamados à caridade, considero-nos irmãos de sofrimento, inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Sabe, tem gente que pensa assim, sabe por que ele está sofrendo? Ele está pagando, é tudo castigo de Deus, ele está colhendo o que ele plantou lá atrás. Ele merece sofrer. Tem gente que acha, né, que as pessoas que estão sofrendo são inimigos prováveis, como diz aqui Emmanuel. Mas, se estamos no caminho dele, nós temos oportunidade de exercitar a caridade. Impelidos a essa ou àquela manifestação de contentamento, recuam, desencantados, querendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Então, diante, né, de um ambiente alegre, festivo, tem gente, né, que recua. Isso daí é pecado.
porque acha que tudo isso é maldade e lama, né? Nas menores exteriorizações de beleza festiva, diz Emmanuel. Tem gente que acha assim, olha, a Terra é um vale de lágrimas, a gente está aqui só para sofrer. A gente não pode ser feliz. Então, a vida das pessoas que têm essa concepção acaba se transformando em algo pesado, sem alegria. Até o ambiente onde elas vivem fica pesado por conta da contaminação fluídica, né? A nossa energia, a nossa psicosfera, aquilo que emanamos da nossa mente, pensamentos, sentimentos, também saturam o ambiente de coisas boas ou coisas ruins. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Então, para elas, assim, né, essas pessoas que são ausentes de amor, nada está bom. Elas têm um orgulho tão grande, tudo tem que ser do jeito delas. Se as coisas não acontecem como ela espera, aí ela já cai na amargura. Ou se as pessoas não agem como ela também, né, desejam, ela desconfia dessas pessoas. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Sabe? Pessoa que fica só reclamando da vida, chorando por nada. Chorar é bom, mas, né, o tempo todo por nada. Elas acabam vampirizando o outro, sugando a energia do outro. Quando a gente não está bem, de forma inconsciente, a gente suga a energia do outro. Se a gente está deprimido, se a gente está doente, a gente acaba sugando a energia das pessoas com as quais a gente convive. A gente pode ver, por exemplo, se a gente vai em certos tipos de ambientes onde há muito sofrimento, nos hospitais, cemitérios, prisões, a gente sai de lá sugados, exaurido energeticamente. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. Elas mesmas, né, se excluem, não sabem para onde ir, não se sentem acolhidas, não se sentem incluídas na sociedade, na família. Por quê? Porque também não acolhem o outro, não incluem o outro. É tudo uma questão de ação e reação, de dar e receber. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que os detém tão somente no círculo estreito da necessidade, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Então, elas vivem nesse pesado nevoeiro de egoísmo por falta de saber amar, e por conta desse egoísmo só vêm as próprias necessidades. Só aquilo que elas precisam é que é importante. E por isso elas ficam esperando que os outros sempre as atendam, né? Sempre façam as coisas por elas. Elas têm uma alta expectativa em relação aos outros, à ajuda dos outros. Elas esperam muito dos outros. E isso nem sempre acontece. Aí ficam magoadas. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Olha aí, né? A lei de ação e reação, né? É preciso dar o primeiro passo. Se nós estamos num ambiente em que as pessoas não nos compreendem, e a gente já sabe, né, que ninguém vive sem amor, que o amor é a cura de todos os nossos males, então façamos um esforço de dar o primeiro passo, compreendermos para sermos compreendidos, amar o outro para também sermos amados.
ausentes do amor ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Porque amar e ser amado é fundamental. Se a gente não tiver amor para dar, e consequentemente também não recebe amor, nós vamos ressecar a máquina da vida, como diz Emmanuel, né? A vida fica insossa, insípida, né? Sem sabor, fica vazia, é uma vida inútil. E com isso, né, sem um sentido na vida, sem um propósito maior, a gente perde essa visão espiritual, como diz Emmanuel. E que é essa visão espiritual? É iluminar, essa meta de iluminar o nosso próprio espírito em busca do nosso aperfeiçoamento intelecto, moral. E segue Emmanuel, impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Impermeáveis ao bem, né? Então, não dão abertura, sabe? Por exemplo, uma pessoa impermeável, ela não dá uma abertura mental para receber amor, para dar amor, para ir em busca de novos aprendizados que transcendem a matéria, né? O que é um aprendizado que transcende a matéria? Não é só ir para a faculdade, aprender uma profissão, aprender a dançar, cantar, ler, né? Contar história, fazer uma palestra, não. Um aprendizado transcendental é pensar assim: eu sou um espírito eterno. Então, por que eu vivo? Para que eu vivo? Qual é o sentido da minha existência? Eu vou direcionar a minha vida para esse propósito maior, transcendente. Então, é não ficar, não, tirar o nosso foco somente do berço ao túmulo. Eu me preocupo com o dia de amanhã, mês que vem, ano que vem. Não, o nosso foco não deve ser somente essa nossa jornada terrena que vai, né, do nascimento à morte, mas deve ir além, né? Deve abarcar toda a eternidade. E Emmanuel continua: se o pessimismo começa a abeirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Então, né, às vezes muitas vezes surgem doenças, perdas, fracassos, as incompreensões alheias, os nãos que a vida, né, nos impõe, e a gente entra naquela onda de pessimismo. Então, é necessário orar e resistir, né? Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te dê forças, né, para a gente superar tudo isso. Então, nós não podemos desistir do nosso progresso. Sejam metas de curto prazo, então, por exemplo, progressos materiais, claro, né? Comprar um carro, uma casa, isso também é muito bom. Sejam metas de médio prazo, né? Vou terminar a faculdade, eu vou criar meus filhos, ou sejam metas de longo prazo, metas que envolvem o nosso crescimento espiritual, o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, porque todo esse aperfeiçoamento, todas essas conquistas são propriedades legítimas, inalienáveis, eternas, né? O ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói, né? São as verdadeiras propriedades. Isso é buscar metas de longo prazo, né? Metas de crescimento espiritual. Então, não podemos desistir. Se surgem os primeiros reveses, né, para concretização dessas metas, sejam de curto, médio ou longo prazo, diz Emmanuel, não desistir, orar, pedir forças a Deus.
para seguir sempre em frente. E Emmanuel termina: aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Então, é a luta e o trabalho que vão promover a evolução do nosso espírito. E a doação de amor é que vai possibilitar a nossa felicidade. Como Jesus nos ensinou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E essa é a mais exigente lição, né? Aprender a amar. É a mais exigente lição no aprimoramento da nossa alma. Aprender a amar. Porque nós precisaremos buscar muitas outras qualidades. É a humildade, a compreensão, a paciência, a tolerância. Mas que nos amemos uns aos outros, assim como Jesus também nos ama. Então, elevando o pensamento ao mais alto, ao nosso Jesus, Mestre amado, que tanto está do nosso lado, no nosso dia a dia, nos socorrendo, que toda essa luz que ele trouxe ao mundo possa se espalhar pelo nosso planeta e também sensibilizar o nosso coração. Que assim seja, amigos queridos, uma boa noite a todos.